Olá, este é o programa Panorama das Comissões e na edição de hoje um balanço sobre os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Está aqui comigo o presidente da comissão, senador Paulo Paim. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Alegria nossa estar aqui com você nesse belo programa Soraya sobre a sua coordenação. Senador, vamos começar com as audiências públicas. Foram várias, mais de 30 audiências públicas e um tema que teve muito presente esse semestre foi o Estatuto do Trabalho. A nossa CLT fez 80 anos esse ano e tem muita gente chamando esse estatuto de nova CLT. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco sobre os objetivos desse estatuto, a importância dessa discussão. Esse debate, Soraya, na comissão, porque eu sou relator na comissão, ele já vem há 5 anos. Ele foi apresentado há 5 anos atrás. E fomos, nesse período, inovando, com a participação de juízes, advogados, promotores, procuradores, enfim, todos os setores se envolveram, sindicalistas, federações, confederações, centrais, representantes do próprio governo, pela importância do tema, porque a partir do momento em que começaram a retirar direito dos trabalhadores e culminou com a reforma trabalhista, e a própria previdenciária, que ela acaba repercutindo também no mundo do trabalho, é que nós tivemos a ideia, conversando com muita gente, de que fosse apresentada uma sugestão legislativa, que a Comissão de Direitos Humanos permite isso, sobre o Estatuto do Trabalho. E aí você falou bem, uns falam a CLT do século XXI, outros falam a nova CLT, outros falam o mundo do trabalho em debate. Mas o importante é que nós já realizamos já entre aqui dentro e lá fora em torno já de mais de 20 audiências, que foram muitas nesse período todo, não só esse ano, né, debatendo. E esse ano, claro, apressamos um pouco mais com o ciclo de debate do Estatuto do Trabalho. Fizemos um belo evento na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, casa lotada, aprofundando esse debate, né? Apresentei no próprio Tribunal Superior do Trabalho, nos 80 anos da CLT, que você lembrou muito bem, eu fui fazer a palestra lá, nos 80 anos da CLT, falando dessa iniciativa que em nenhum momento visa negar a CLT, pelo contrário, é aprimorar a CLT. Eu quero no futuro dizer que a CLT está muito viva e que ela não tem 80, tem 80, tem 90, tem 100 anos, né? O Estatuto vem para ser um instrumento de melhoria nas relações entre capital e trabalho, né? E a CLT cumpre esse papel fundamental. Um dos debates, por exemplo, que eu entendo fundamental que nós estamos travando é a redução de jornada. O mundo todo e diversos países caminham nesse sentido, estão trabalhando para 4 dias por semana, né? E nós queremos também, já tem experiências em torno de 40 empresas no Brasil que estão fazendo a redução para 4 dias por semana, que ficaria ou 40 horas semanais ou 36, até conforme for o interesse do empregador. Bom, se quiser nos ouvindo agora, fica na expectativa de vai acontecer do dia para a noite. Não, é um processo, é uma construção, né? Veja, estou há mais de 5 anos com esse debate. Hoje nós temos todo um debate que vai ter um capítulo especial do trabalho por aplicativo, trabalho à distância, né? Hoje se fala muito em inteligência artificial. Bom, como é que é isso? Onde eu trabalho? Como eu fico? Qual é a minha carga horária? Qual é meu salário? Qual é os direitos? Qual é os deveres? Tudo isso nós estamos discutindo dentro do Estatuto. O direito das mulheres é fundamental que se tenha um capítulo dos direitos das mulheres no mundo do trabalho. Nós sabemos que no Brasil o preconceito racial, principalmente, como um deles, né? Mas também contra a comunidade LGBTQI+, é muito forte. Então, tudo isso nós vamos discutir dentro do Estatuto do Trabalho, apontando o futuro, amanhã, como é que serão as relações e como elas podem ser aprimoradas, né? Vai ter um capítulo que vai ter que tratar, infelizmente, eu diria, em pleno século XXI, da questão do trabalho escravo.
É uma vergonha, no Brasil nós estávamos discutindo, e eu fui a audiências no meu estado, fizemos audiências na comissão para combater o trabalho escravo. Felizmente deu certo, aprovamos um dos projetos que eu considero de suma importância, né? É o projeto que diz que terras ou propriedade, né, no campo ou na cidade, quando eu digo terra ou propriedade, estou me referindo na cidade, é de estrutura de uma grande empresa. No campo, falamos aqui em terra em fazenda, em granja, enfim, propriedade em que for encontrada trabalhador ou trabalhadora sob regime de escravidão, desapropria, perde a propriedade. Nos debates que eu já participei, envolvendo setores, empregadores também, eles dizem, mas tu não acha que é muito duro? Eu digo, não precisa ter medo nem nada. Só vai perder a terra se você tiver pessoas sob regime de escravidão. Isso é um crime, é um ato terrível, é sem água, sem alimento. Enfim, o que nós já vimos nesse país, me deram um dado que tem 1.400 pessoas que foram resgatadas no trabalho escravo. Isso que a gente conseguiu resgatar, com muita falta de auditores fiscais. Felizmente, agora o governo decidiu que vai contratar, já abriu o concurso para mais 900 auditores fiscais do trabalho, né? Então, eu diria, nesse momento que nós temos aqui, sem medo de errar, que nós temos nesse Brasil, no mínimo 10 mil pessoas sob o regime de escravidão. Que são as denúncias que chegam e outras que nunca chegam. E nesse ponto também, já que o senhor está falando disso, da escravidão, vocês discutiram muito a terceirização da atividade fim, né? Que nas audiências públicas vocês também relacionaram muito com isso. Isso, eu como relator, você pegou, digamos, na joia da coroa. Um dos maiores problemas é exatamente esse. Infelizmente, o Congresso, contra a nossa vontade, olha, eu fui aos 27 estados, fiz audiência pública para combater a terceirização da atividade fim. Arranquei no bom sentido, ou aprovei em todas as Assembleias Legislativas, que foi lá o ato, né, por unanimidade, cartas nos 26 estados mais o DF, dizendo contra a terceirização da atividade fim. Voltamos para cá, depois desse roteiro todo, quando eles perceberam que aqui no Senado não conseguiriam aprovar, já tinha aprovado na Câmara, o PL 30, chegou aqui, eu peguei como relator e fiquei cuidando dele. O que eles fizeram? Abandonaram aqui, conseguiram, de forma arbitrária, no meu entendimento, desarquivar um projeto antigo que estava lá na Câmara, que permite, né, a terceirização da atividade fim, aprovaram e mandaram aí para o presidente da época, não sei se era o Temer, ou já era o presidente Temer, eu acho, e sancionaram. E com isso escancarou, abriu as porteiras no Brasil para a escravidão contemporânea, como a gente fala, o trabalho análogo ao trabalho escravo, que é via terceirização, porque o camarada vai lá, ele é contratado pela empresa, a empresa diz, não tem nada a ver com isso, eu entreguei para uma terceirizada, ele não paga os trabalhadores corretamente, não dá condição de trabalho. Quando a denúncia vem, ele diz, bom, o culpado é terceirizado, não sou eu. Por isso que não pode ser responsabilidade subsidiária, tem que ser solidária. Porque quem vai responder por aquele crime é quem contratou a terceirizada. Nós estamos trabalhando com esse foco dentro do Estatuto do Trabalho. Senador, e voltando aqui ainda em Estatuto de Trabalho, no ponto que o senhor falou da redução da jornada sem redução do salário. O senhor disse que já tem alguns países testando isso. Eu queria saber se já tem um resultado assim, de aumento, se demonstra aumento de produtividade, como que está sendo essa experiência? Olha, França, Itália, Alemanha, até os Estados Unidos, Espanha, eu poderia citar aqui, claro, países considerados de primeiro mundo, que testaram e ficou comprovado, aumenta a qualidade do produto, que é produzido lá, né? Menos acidentes de trabalho, a produtividade aumenta e a qualidade de vida das pessoas aumenta. Porque eles, com uma redução de jornada de, por exemplo, vamos botar um exemplo de 40 horas semanais, porque eu não estou aqui sonhando que no Brasil nós vamos sair de 44 para 36, mas pelo menos vamos para 40 horas semanais, o saldo é muito positivo.
E como eu falava antes da inteligência artificial, cada vez mais você vai ter poucas pessoas trabalhando e muitos robôs, muitas máquinas que você opera à distância e faz igual. Eu, por exemplo, eu fazia molde, eu era quase como artesão, né? Nas empresas que eu trabalhava. Ganhava um bom salário, porque eu fiz curso técnico no Senai e daí ganhava em torno, na época lá, de uns 6, 7 salários mínimos, que era um bom salário, né? Agora a minha profissão, tu aperta um botão com um desenho, é tudo programado e faz o molde. Quer dizer, eu não teria mais como retornar para a minha atividade. Então a evolução é muito grande. Eu vim da área sindical, fui presidente do Sindicato Metalúrgico, eu visito hoje empresas que na época tinham lá 2.000 trabalhadores. Sabe quantos tem hoje? Em torno de 400, de 2.000. E aumentaram a produção. Porque a automação veio, a robótica veio. Repito de novo, a inteligência artificial está aí. E devido a isso só tem uma forma. Se a gente quiser preservar os direitos humanos, as políticas humanitárias, é reduzir a jornada, preparar para que esses trabalhadores de ontem, hoje, possam fazer curso técnico para enfrentar essa época, enfrentar no bom sentido, para poder conviver com a automação e com a produção em grande escala via as máquinas, estudando. Então nós temos que ter mais tempo para nossos filhos e pais também, né? Pais para estudar. Eu tive no Japão durante 30 dias, onde eles convidaram uma comitiva do Congresso, mas queria que fosse junto alguém que fosse da área sindical, né? E aí eu fui escolhido para ir, eu percebi que no Japão é tudo diferente. Lá eles não têm desemprego. A carga horária hoje ela é muito menor que a brasileira. E os idosos não são simplesmente descartados. Se ele quer se aposentar, ele se aposenta, ele já é indicado para uma outra empresa para ser um instrutor, um mestre, um formador. É isso que nós temos que olhar no Brasil, também via o Estatuto do Trabalho, o mundo dos idosos, né? Não tenho mais dúvida, como cidadão hoje no Brasil, que no passado recente, com 60 anos, ia para casa, com 60, eu tenho 70, por exemplo, mais uns númerozinhos que eu não vou dizer. Eu tenho 73 e me sinto com um pique enorme para trabalhar na normalidade. Claro que dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, o pique é outro. Mas eu tenho uma escola que eu chamo a Faculdade da Vida e ainda tenho uma técnica que o ensino nos dá, porque eu digo a educação é que liberta, né? Quem está nos ouvindo nesse momento, creia nisso. É a educação que liberta, principalmente em novos tempos do mundo do trabalho. Senador, agora mudando de assunto, outro tema que foi muito discutido na CDH foi a questão da fome no Brasil, né? Que até parece assim contraditório, um país que produz tanto alimentos e ainda ter tantas pessoas com fome. Por que o senhor quis trazer esse tema para o debate na comissão? Olha, na verdade a preocupação era permanente de nós todos, né? Salário mínimo caindo, pessoas passando fome, teve o exemplo da pandemia, né? Nós temos no Brasil 126 milhões de pessoas, nós somos em torno de 210 milhões, nós temos 126 milhões de pessoas que vivem na chamada insuficiência alimentar, comem muito mal. E temos 32 milhões de pessoas que passam fome. Nesse momento que eu estou aqui na TV com vocês, lá fora, 32 milhões de pessoas no Brasil passam fome. É dados concretos, é real. Estudos feitos por diversos institutos, com a participação que nos dá segurança de dizer esses dados e esses números. Se isso tudo é verdadeiro, o Brasil é um dos países do mundo, como você colocou muito bem, que mais produz, inclusive alimentos de todo tipo, carne, derivados, o arroz, o feijão, o trigo, claro, entra também a soja, que é um tipo de alimentação uma vez trabalhada. Como é que se explica isso? Nós exportamos para o mundo alimento e nós passamos fome aqui. Por isso que é fundamental nessa discussão que aqui dentro do Senado, foi o Data Senado que me trouxe, viu? O Data Senado que me procurou e disse, nós podemos fazer um belo estudo com pesquisa, com dados, com número, para a gente também colaborar com os governos e com a sociedade civil no seu todo, né? Com o povo brasileiro na política de combate à fome. Assim, aprovamos um ciclo de debate na CDH, trouxemos especialistas e todos eles foram na mesma linha.
quer ver o povo brasileiro bem, trate de garantir para ele pelo menos café, almoço e janta, alimentação decente, porque até para ele estudar, para ele trabalhar, para ele contribuir no convívio da família, para ele poder pensar em lazer, ele tem que ter alimentação. E uma das coisas que eu sempre defendi, desde que cheguei aqui na Constituinte, quando eu cheguei na Constituinte, aqui o salário mínimo era $60. No governo Fernando Henrique, com muita luta, conseguimos chegar a $100. Eu estou elogiando ele, não estou falando mal, porque era 60. Ele disse para mim, está contente agora, pai? O salário mínimo é 100 pains, ele falou. Brincando comigo, né? Não, melhorou, $100. Bom. E no governo Lula, conseguimos aprovar a política da inflação mais PIB, e o salário mínimo chega, o governo Lula e Dilma, chega a $350. Mas, infelizmente, no governo que veio depois, ele revoga, o governo que saiu agora no fim do ano, né? Ele revoga a política de salário mínimo, e o salário mínimo voltou à casa de $250. Com isso, nós voltamos, inclusive, ao mapa da fome. Está comprovado que o salário mínimo ele é um instrumento fundamental de combater a fome, né? E, claro, que o preço dos alimentos também, né? A cesta básica é fundamental e temos que ter política nesse sentido. Por isso que eu falo tanto dessa importância. Porque o salário mínimo não é só o valor do salário mínimo, ele é um farol para toda a economia. Os sindicatos na rua, quando negociam, dizem, olha, o salário mínimo teve a inflação, mas o PIB, sei lá, teve um crescimento então de 10%. E vocês aqui querem nos dar somente a inflação e olha lá ainda, né? Então ele é um instrumento que ajuda na articulação, na negociação, de forma tal que a massa salarial cresça no país. E a massa salarial crescendo, taxa de juros caindo, significa investimento na economia. É mais gente trabalhando, produzindo, recebendo, consumindo e, com isso, invertendo a lógica daqueles que ficam estagnados, sem emprego, sem salário e não tem vida, né? E a vida passa por trabalho decente e salário decente e alimentação decente. Senador, são vários temas, né, que a CDH discute com relação ao direito das minorias de maneira geral, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, negros. O que o senhor destacaria assim, de aprovações nesse semestre que marcaram? Olha, eu falo com uma certa tranquilidade, porque eu sou o autor do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade Racial, do Estatuto do Pessoa com Deficiência, relator da Juventude, autor agora do Estatuto do Cigano, que foi para a Câmara de Deputados. Foi aqui na Comissão de Direitos Humanos, via as audiências públicas, que construímos a lei dos autistas. Foi aqui na Comissão de Direitos Humanos, na época, eu briguei muito, não só eu, né, claro, senadores e senadoras. Eu acho que uma das questões mais importantes que nós construímos junto aqui foi para a Câmara, voltou, daí me indicaram de relator, enfim, até que aprovamos um substitutivo global. Um dos mais importantes que eu considero, que a Comissão de Direitos Humanos foi fundamental nessa construção, foi a política de salário igual entre homem e mulher. Ela é tão importante que vai além daquilo que eu vejo alguns falarem. Por exemplo, a mulher branca em relação ao homem, ela ganha 70%. O homem ganha 100%, ela ganha 70%. A mulher negra ganha 40%. Então, quando você diz homem e mulher, salário igual, falou homem e mulher, tu nem entrou no quesito raça. Se é salário igual, a mulher negra vai subir, né, para os 100, a mulher branca que ganhava 70 vai para os 100 e fica o salário igual ao homem. Então, esse projeto, que eu tentei, eu me lembro que todos os dias 8 de março, quando tinha atividade aqui das mulheres, eu ia, olha, não adianta nós ficar aqui só homenageando elas e não aprovar, que estava na Constituição, e eu fui constituinte, reafirmei lá, homem e mulher, mesmo salário, mesmo trabalho, salário igual. Então, isso para mim foi um marco fundamental para garantir esse equilíbrio, né, de combate, inclusive ao preconceito, na forma que eu expliquei aqui, né? Você está combatendo, inclusive, o preconceito de raça, cor, gênero, enfim, e o Lula sancionou o projeto recentemente. Eu indiquei na Comissão de Direitos Humanos a senadora Zenaide Maia. Enfim, as mulheres foram relatoras dessa última versão e foi sancionado pelo presidente Lula. Foi um dos maiores ganhos, no meu entendimento, em matéria de combater a todo tipo de preconceito. Claro, um outro tema que eu não posso negar
é a política de cotas, né? Quando você que olha para a diferença enorme que tem no Brasil entre negros e brancos, e você assegura que as cotas nas universidades têm que ter um percentual, universidade pública, que tem que ser para negros e negras. Isso fez com que o Brasil, que nós tínhamos em torno de 10% de negros e negras na universidade pública, hoje nós temos 54% de negros e negras na universidade pública. Então, cota deu resultado. Eu fui ao Supremo defender, porque não queria aprovar, porque é inconstitucional. Felizmente, chamaram um senador branco e um negro. Eu fui para defender e conseguimos aprovar. E ganhamos lá por 10-0. E as cotas hoje, as cotas são uma realidade. E já iniciamos o debate de novo na comissão, porque ali dizia que depois de 10 anos poderia ter uma revisão. Bom, se pode ter uma revisão, vamos nos preparar para não sermos surpresos, porque tem projetos na Câmara contra a política de cota. Então, hoje nós temos um debate na Câmara e também aqui no Senado. Aqui é a Leila, é a relatora do projeto que eu aproveitei, e lá é a Dandara, a relatora do projeto que está lá. Estamos avançando bem e podem ter certeza que a política de cota ela vai melhorar, inclusive com a Bolsa Permanência, para que o aluno pobre não é só estar na universidade, ele tem que comer, ele tem que dormir, ele tem que ter roupa, ele tem que ter livro para estar na universidade. E aí, então, aprovamos também, já está na Câmara, um projeto que garante a Bolsa Permanência. Senador, outro projeto que foi aprovado, que teve o senhor na relatoria, foi a inclusão da população em situação de rua no censo do IBGE. Qual que é a importância da aprovação desse projeto? É muito, muito importante. Como é que você vai desconsiderar? Eles não são seres humanos? São. Você desconsidera que a população que está numa situação de abandono nas ruas das grandes e pequenas cidades, tem até na área rural, tem. Você tem que considerar a todos, tem que perguntar, tem que falar, que daí tu vai medir efetivamente qual é a situação que se encontra o povo brasileiro. Miséria, pobreza, saúde, educação, enfim, idade, sexo, gênero, enfim, em todo sentido. Então, nós conseguimos, via esse projeto, que aprovamos aqui, que hoje se torna lei de forma tal que o IBGE, quando for fazer a pesquisa, ele vai ter que pegar o conjunto da população brasileira e não, bem dizer, ficar só na classe A, B e C e não vai lá olhar a classe D, que seria a população com menos poder aquisitivo ou, queremos ou não, população de rua. Mas, nesse sentido, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter aprovado aqui um projeto de lei que passou pela comissão também, que garante a profissão do gari, regulamenta a profissão do gari e da margarida. Porque é esse pessoal que às vezes é invisível, mas não é invisível. Você vê que na frente da tua casa sempre tem alguém juntando lixo, né? No carnaval, nas ruas, quem é que está ali juntando? Quem é que está limpando? Quem é que está garantindo a higiene da cidade? As margaridas, né? E os próprios gari. Margarida que chamam a mulher que atua nessa área, de forma, inclusive, muito bonita, né? Então, esse projeto está na Câmara também, o Senado aprovou, e eu espero que a Câmara dos Deputados aprove, enfim, esse projeto tão importante para os setores mais vulneráveis. E um outro projeto é a abordagem policial, não tem como não falar. O Brasil estoura todo dia, só vê nas câmeras de rádio, TV, enfim, principalmente TV, naturalmente, para poder ver, o número de pessoas que é agredida por ser negro ou por ser negra. A abordagem policial ela é diferenciada, queira ou não queira é. Como abordam um negro com roupa simples e como abordam uma pessoa branca muito bem vestida. Ora, por estar simples não significa que não seja uma pessoa de bem, né? E não pode ser tratada de forma truculenta, dura, desrespeitosa. Aí acontece os casos como foi do Beto, lá no Rio Grande do Sul, inclusive, que foi sufocado, como foi aquele outro cidadão nos Estados Unidos da América, que virou mundialmente gerou um movimento contra o racismo e a reeducação da polícia na abordagem policial. Projeto também que aprovamos aqui no Senado, espero que a Câmara aprove.
Senador, e para já finalizando nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouco da expectativa para o segundo semestre da comissão e como que se o senhor vê com otimismo o cenário atual do país para que os projetos que saem da CDH virem leis. Olha, eu vou falar aqui no cenário, né? Eu acho que foi importante, nós temos aprovado o arcabouço fiscal, que isso vai dar um novo toque na economia, né? O Haddad liderou muito bem, tivemos lá, ele convidou os presidentes das comissões para estarmos lá com ele, foram todos os presidentes, eu fui em nome da CDH, e foi uma bela exposição que contribuiu muito para o debate aqui dentro, com algumas pequenas mudanças, como o caso do Fundeb, que era unanimidade, eu acho, aqui no Senado, e com isso o Fundeb não ficou dentro do arcabouço fiscal. O Fundo de Brasília também, investimento em ciência e tecnologia também. Acho que foi um grande debate e que ganha a sociedade. Eu tenho certeza que essa matéria vai ajudar muito. O importante hoje é eu poder dizer que a inflação está caindo, né? Os empregos, tem mais empregos com trabalhadores com carteira assinada. O dólar está caindo. O juro vai cair. É uma questão de 1, 2 meses, o juro vai cair. Tudo isso significa que nós estamos no caminho certo para reconstruir o país. Aqui na Comissão de Direitos Humanos, especificamente, nós falamos aqui, eu acho que o avanço no Estatuto da Igualdade Racial, nem que não se aprova esse ano, é importantíssimo. Oxalá a gente consiga sancionar ele ainda, como sancionamos outros estatutos no governo do presidente Lula. E, naturalmente, todas as políticas de combate ao preconceito, as políticas de combate à fome, à miséria, as políticas humanitárias, né? Eu sou um apaixonado por esse termo. Eu sempre digo que as políticas humanitárias não têm fronteira, né? É a vida, é o meio ambiente. Agora está aí o marco temporal esse, né? Que traz um prejuízo enorme. Nós entramos com o requerimento para que ele vá para a Comissão de Direitos Humanos. Realizei audiência pública nesse sentido. Olha, é só convidar os especialistas, se tiver dúvida, vamos fazer um debate no plenário do Senado sobre o marco temporal e convide os especialistas. É um crime contra o meio ambiente, é um crime contra os povos indígenas, é um crime contra os quilombolas, é um crime daqueles que cuidam o planeta, né? Que cuidam a vida por todos nós. Por isso que eu espero que o marco temporal passe por debate na comissão e, se precisar, vamos ter debate também no plenário. A vida não é só ganhar dinheiro, multiplicar o seu capital, estender o território das terras, das fazendas, mas é o oxigênio. Discutir o marco temporal na visão que nós defendemos é defender a vida. E a vida tem que estar sempre em primeiro lugar. Seja no mundo do trabalho, seja na questão do ambiente, seja na questão do dia a dia, de investir mais em saúde, em educação, em habitação, né? Em infraestrutura, garantir a todos o direito a viver com dignidade. Senador, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Este foi o panorama do primeiro semestre da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa em 2023. Ele já está disponível na internet em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.